Boa noite, tudo bem? Iniciamos a nossa web aula na UC de Fundamentos de Eletricidade, certo, senhores? Na última, na última web nós começamos a falar sobre a SAP 1. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, né? Qual que é a SAP 1? SAP 1 tá bem aqui, ó. SAP 1 é distância, né? Então tem folha de resposta, NR10 e a SAP 1 em si. Então, eu estou com esse arquivo já aberto aqui do lado, né? Então, o que que ele pede na primeira parte, né? Descrição do passo a passo para identificar tensão, a corrente elétrica e a potência dos resistores desse equipamento. Então, como que você faz, né, para identificar tensão, corrente e potência em cada um desses resistores? Então, você vai escrever passo a passo. Pode usar fórmula? Pode. No livro tem, né, esse material explicando como faz essa conta. Na web aula que a gente mostrou lá sobre lei de Ohm também mostra como calcula, então vai descrever como faz o cálculo. E etapa 2 e etapa 3 aí já é preenchimento. Etapa 2 preencher a tabela 1 e etapa 3 preencher a tabela 2 e 3. Já vou deixar aqui para motivar vocês. Tabela 2 e 3 é mais fácil do que a 1. Então quem já fez a 1, já vi muito caso da pessoa fazer o 1, que é o mais difícil, o 2 e o 3 deixar sem fazer. Então, gente, de verdade, o 2 e 3 é mais fácil que o 1. Então, se você fez o 1, você faz o 2 e 3. Beleza, tá aqui o nosso circuito. Eu já joguei na whiteboard aqui, ó. Deixa eu pegar ela. Tá aqui, nosso whiteboard. Esse é o nosso circuito, certo? Todo mundo consegue ver aí? Tem, João? Fica à vontade. Não, você é que tá dando eco aí na videoaula. Quando você fala, tá vindo eco para mim também. Pergunta aí, Denir, Cleidionilson, Eduardo, João, Daniel. Vocês estão me ouvindo bem? Parecendo nada, só tá nessa voz mesmo. Tá normal? Jardel, Cairon, Carlos. Não, aqui Ok, tá professor. normal. Aqui tá normal. Teve uma hora que eu acho que foi o Denir que falou que eu ouvi o eco dele, né? Aí tem que dar uma olhada, Uhum. às vezes, alguma configuração. Ou se você tem dois dispositivos aí de som, não sei, João. João, fala comigo que às vezes a gente encontra aí esse desvio. Não, é que eu tô falando pelo notebook. É bom colocar o fone de ouvido? Faz esse teste aí. Quando você fala com a gente, acho que todo mundo ouviu com eco o João, né? É, não, o João chegou a dar microfonia. É Usa o fone de microfonia, ouvir, né? usa o fone aí, João. Pessoal, então a SAP 1 e vou aproveitar aqui o ensejo, né? Apresentar o Daniel. O Daniel é tutor, assim como eu, aqui no Senai. Cara muito mais capacitado aí e futuramente ele vai estar com vocês, tá bom? Você pode ver que cruza lá, ó, eu estico o braço aqui, aparece na câmera dele que a gente está um de costa para o outro. Então o Daniel aí vai abrilhantar, né, o nosso curso. Então nós vamos dar as web aulas com dois tutores, certo? Então segue o Daniel aqui já em vídeo para vocês e futuramente o Daniel aí vai assumir a turma de vocês. É na próxima web? Não, a gente vamos ter muitos encontros aí em dupla. Então, reforço no time, né? Com certeza aí o Daniel muito preparado, capacitado. Vocês vão ver que se meu HD roda, né, a 5 por hora, o dele tá rodando a 50. Então é muito mais bagagem, velocidade aí. Vocês vão ver. Eu falo no começo que ele vai ficar todo vermelho lá, mas depois vocês vão ver no dia a dia, tá bom? Então, estamos nós dois aqui justamente para ajudá-los, certo? Então aí já fica. Daniel, quiser se apresentar, verdade, né? Como bom convidado, não deixa você se apresentar. Pode apresentar aí pro pessoal. Tá, obrigado, Everton. Então, é isso aí, pessoal. A gente vai fazer essa parceria aqui nesse momento inicial, né? Nós dois juntos. Até para eu me ambientar com a plataforma e já conhecendo vocês aos poucos, né? E daqui a um tempo eu vou estar assumindo a turma e a gente vai fazer essa caminhada juntos, tá bom? E aproveitando o ensejo, né, que o Everton estava falando a respeito do exercício, na hora que vocês forem resolver fazer os cálculos, tomem muito cuidado com os arredondamentos de valores, tá? Porque eu estava corrigindo algumas outras atividades aqui, da mesma, bem semelhante a essa, e o pessoal estava errando na hora de arredondar, tá? Como a tabela é toda linkada, então lá no final ela vai dar um erro muito grande nos valores,
tá bom? Então vocês vão acabar perdendo a questão por conta de arredondamento, nem não por não saber calcular os valores, mas por arredondar, tá? E aí, à medida que a gente for caminhando, eu posso dar outras dicas aí também para vocês. Falou! Seu microfone tá desligado, Everton. Tá mutado, Everton. Valeu, Carlos. Tá ligado, hein? Obrigado. Então, pessoal, é muito importante que a gente trabalhe com valores pequenos, né? Então, tem hora que tem 3, 4, 5 casas decimais. Isso influencia porque ele vai estar no denominador. Então, se fazendo a divisão, muda aí de um 15,5 para um 16,1. E aí, meu amigo, já andou bem. Então, o Daniel já começou a dar dica aí. Hoje, ele tá safo, né? Ele corrigiu muitas atividades de outra turma. Então, aí depende do como tá seu coração, Daniel. Você tá bondoso a tal ponto aí de deixar cada vez mais dicas, mas a participação dele aí, sempre que você precisar, pode chamar que eu libero como fala, a palavra, tá bom? Então, pessoal, identificando aqui o nosso circuito, fonte, né? Tranquilo isso aqui para todo mundo? Quem tá comigo aí? Não, professor, eu vou sair aqui e entrar de Positivo. novo, porque tá muito ruim para mim. Tá bom. Tira seu celular de perto do computador, que às vezes pode ser isso também. Mas ele tá Não, em meu cima. celular tá longe. E agora o seu ficou bom. Você tô ouvindo você bem. Tenta sair atrás de novo. Enquanto isso, eu vou um pouquinho, vou em câmera lenta, não, mas vou mais devagar para você voltar, tá? Então vamos lá, Carlos. Você ia responder? Fonte, certo? E aqui, Certo. que são esses elementos aqui? Esses 4 aqui, ó. Facilitar a unidade de medida dele, né? Ohm. E o R é a dica. Lá no desenho ele era da cor verde, quando a gente fez a aula lá dos fundamentos básicos, né? As grandezas, as principais grandezas. O que é cada um desse elemento aqui? Só Resistor? resistor, exatamente. Obrigado, Eduardo. Pessoal, fiquei preocupado agora. Já tem que identificar esses elementos aqui, hein? A gente já trabalhou bastante com eles, viu? Simbologia tem que estar safo. Então, o que acontece nesse circuito? Vou colocar em vermelho, que é uma corrente que passa até aqui. E é onde entra Kirchhoff. Depois essa corrente se divide, um pedaço passa aqui, ó, e vem até aqui. E o outro pedaço, eu não tenho outra cor, vai ser esse preto mesmo. Passa aqui, vem aqui, e depois continua a corrente vermelha, né? Então, no caso aqui, você tem corrente. Todo esse pedaço vermelho, ela é igual. Então, a corrente no R1, no R4 é igual. Essa corrente se divide aqui porque é o teorema, né, lei dos nós, que vem de Kirchhoff. Toda vez que você tiver uma divisão aqui, tá um circuito em paralelo, certo? Todo mundo já sabe o que é paralelo, o que é circuito em série? Se não, já aproveita e começa, fala aqui. Sim. Conhece? Sim. Ah, então beleza. Então, só fazer um desenho aqui, basicão, em série. O que acontece com as resistências? Como o nome diz, estão seriadas, né? Então, dessa forma aqui. Em paralelo é quando ele abre aqui, ó. Opa, não veio o traço que eu queria. Vamos lá, vem aqui, sobe para cá. Tem uma resistência aqui. O desenho não é do mais bonito, não, porque a mão livre. Tô apanhando esse mouse. E aqui, né? Outra resistência. Então, elas se dividem. Nesse caso aqui, a corrente é igual, certo? Então, a corrente aqui nessa resistência é igual a essa, igual a essa. Então, a corrente é sempre igual no circuito em série. Não sei se vocês já fizeram lá na bancada, quando liga a lâmpada em série, vocês podem ver que o brilho delas não é igual, né? Vai diminuindo. A última geralmente é que tem menor brilho. E quando você liga em paralelo, o brilho dela é igual em todas. Por quê? Você aqui, ó, imagina esse ponto. Você está vindo, vou pegar o de cá. Você está vindo com uma corrente aqui, vou chamar de I1. Todo mundo entendeu por que I, né? I é a simbologia de corrente. Chegou nesse nó aqui, ó, ele divide entre uma corrente I2, que vai naquela resistência lá em cima, e uma corrente I3,
3, que é a corrente que vem nessa resistência aqui embaixo. Então, basicamente, tem uma fórmula quando está em paralelo. I1 é igual a I2 mais I3. Então, essa é uma coisa importante em paralelo. Então, a corrente se divide. Então, quando você achar a corrente, o que a gente pode fazer nesse circuito todo? Achar primeiro a equivalência entre essas resistências. Depois, isso aqui vai virar uma só, né? É como se o circuito virasse isso aqui, ó. Só uma resistência aqui e seguisse. E aí depois você vai achar, deixa eu usar outra cor, resistência equivalente entre esses três, né, que vão sobrar. Então, essa é a forma. Alguém sabe calcular resistência equivalente tanto para circuito paralelo quanto em série? Alguém já sabe fazer? Então, você tinha feito passar daquela fórmula, né? Eu fiz o R, desenho com vocês, mostrando como que calculava, 1 sobre R equivalente, quando era paralelo, fiz? você fez aquele R1 vezes R2 sobre R1 vezes R2. Não, é produto sobre soma, né? R1 vezes Isso R2 aí. dividido por R1 mais R2. Quando você tem dois. Quando você tem números, lembra que eu mostrei que era 1 sobre R equivalente, igual, que era isso aqui, ó. Vou desenhar aqui. Que era 1 sobre R equivalente, igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Foi isso aí que eu mostrei, não foi? Foi. Foi, eu lembrei. Beleza. Quando a gente tem duas resistências, é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, certo? Não, beleza. Então, se já expliquei isso, show de bola. Eu vou partir do pressuposto que vocês estudaram também e já sabem fazer isso. Então, já estamos adiantados. Vamos para o cálculo, então. Como que a gente vai calcular, né? Então, a resistência equivalente aqui da questão... Deixa eu fazer contexto. Do que está em paralelo, que é isso aqui, ó. Vou até marcar aqui e jogar. Eu vou achar a resistência equivalente disso aqui. Então, como que eu posso fazer? R1, né? Vezes R2. Tudo isso dividido, eu vou colocar entre parênteses para facilitar na visualização. R1 mais R2. Então, vamos fazer essa conta? Qual que é o valor de R? No caso, não é R1, né? Perdão, pessoal. R2 e R3 que está em paralelo. Então, já vamos usar a simbologia que está de fato no nosso desenho. Qual que é o valor de R2? 20. Então, 20. 20, exatamente. Então, aqui eu vou fazer desenhando. Então, você tem 20 vezes quanto? Vezes 30. 30 sobre 20 mais 30, certo? Certo. Quanto que dá isso aqui? Então, vou continuar, vai dar 600 Dividido sobre por 50. 50, que vai dar 12. 12 ohm. Beleza. Então, meu circuito mudou. Agora é como se eu tivesse aqui uma resistência de 12. E aí é só somar, certo? Acho que a gente até calculou isso, né? Você vai somar 10 mais 12 mais 50, que vai dar quanto? 72. Beleza. Seu R equivalente é 72 ohm. Um R equivalente, você consegue calcular o quê? Uma corrente, certo? Por quê? Como que você vai calcular a corrente? Vai ser, lembra do URI? Então, eu joguei o U para o lado, o U para o outro. Então, no caso, ó, lembra lá, a fórmula é URI, tá? Então, U igual a R vezes I. Se você quer descobrir o I, você passa o R dividindo, né? Então, é U sobre R. Beleza. O I você não tem. Quanto que vale o U, que é tensão? Tensão, unidade de medida é volt. 70. Excelente. Dividido por 72, que é o R equivalente. Quanto que dá essa corrente aqui? 0,97.
amperes. Aí, vamos cuidar lá do arredondamento. Aproveitar isso primeiro, eu creio que você está certo. 70,72, 0,97. Vamos usar duas casas decimais para facilitar. Isso aqui vai dar diferença no final, tá? O ideal era a gente usar todas as casas decimais. Mas olha o tanto de casa aqui. A gente pode usar 3. Vamos usar 3. 3 casas decimais. 972 amperes. Certo? Qual que é essa corrente aqui, esse valor? É a vermelha, essa colorida aqui ou a preta? Qual das três que vocês acham que é? Essa corrente de 0,972 amperes. A vermelha? Excelente, a vermelha. Gostei. Quem falou comigo? Eu, sou Eduardo. Show, Eduardo. Gostei. Então já vamos preenchendo aqui do lado, ó. Toda vez que eu fizer uma conta, eu já vou preencher aqui do lado, ó. Pô, grudou com o outro, não. Vamos lá, Eduardo. Então, o resistência equivalente, a gente já viu que é 72. Isso aqui eu já preenchi com vocês? Alguns preencheu, Não. professor, já. Acho que faltou 2 e 3. Corrente, 0,972. Potência, como que calcula a potência? Quem lembra? Lembra que potência era só multiplicar V vezes I? Tensão vezes corrente? Multiplica aí tensão vezes corrente, vamos ver quando dá. 70 vezes 0,972. 68,04. Ixi. 68,04. Beleza, você já sabe o equivalente. Show de bola. Então, coisa importante, série, corrente igual. Circuitos em paralelo, tensão igual. Certo? A tensão é igual nos dois. Então, tanto nessa resistência aqui que eu estou passando o mouse, quanto na de baixo, a tensão é igual. Circuito paralelo, tensão igual. Circuito em série, corrente igual. Show. Mas foi preenchendo as resistências aqui, né? É 10, 20. 30 e 50, né? Preencher essa primeira aqui. Beleza. Eu já sei a corrente. Se eu sei a corrente vermelha, eu sei a corrente no R1 e no R4. Se é vermelho eu já achei. Eu sei, né? Concorda comigo? Sim. Então, que valor que eu vou colocar aqui no R1? Esse valor. E no R4 a mesma coisa. 0,972. Show de bola. Então, vamos seguir. Né? Como que a gente precisa agora? Achar a corrente ali dentro, né? Dá para achar tensão em cada uma dessas no R1 e no R4? Tensão não é URI? É resistência vezes a corrente? A tensão aqui já dá para você achar, ó. 10 vezes 0,972, que vai dar 9,72. Aqui embaixo já vai ser 50 vezes 972, né? Então, é 50 vezes 0,972, que vai dar 48,6. Entenderam de onde eu peguei a tensão aqui? Eu tenho resistência e corrente, eu tenho tensão. Se eu tenho tensão e corrente, eu tenho potência. Então, qual que é a potência aqui em cima? Só multiplicar a tensão, que é 9,72 vezes 0,972, que é 9,44. Aqui o arredondamento, como a casa depois do 7 é um 8, a gente está trabalhando com 3 casas, então esse 7 tem que virar um 8, que é o mais próximo. Isso aqui é tranquilo para todo mundo? Aqui, ó, vou desenhar até aqui do lado. 9,4478. Então, 9,4478. Isso aqui, eu arredondando, para 3 casas, os 7 e 8 ficaram juntos, perdão. 7 e 8 vai dar, isso aqui arredondando é 9,448. Porque se eu arredondar isso aqui, para eu manter 7, teriam que ser valores, essa casa aqui, ó, teria que ser valor de 0, né, até 4. Eu arredondaria aqui, manteria o 7.
Se essa casa aqui for de 6 a 9, aí eu já subo ela um degrau, né? Que é para o 8. E se for 5, eu uso arredondamento a regra do número par. Se aqui fosse um 5, eu manteria um 8 aqui, não seria um 7. Eu sempre deixo o número par como a terceira, a última casa que eu estou considerando, né? Então eu uso essa regra. Sempre deixo o número par aqui quando é 5. Se for de 0 a 4, mantenho ele. Se for de 6 a 9, eu subo para 1. Eu subo 1, né? Então eu arredondo para 448. Então vou colocar aqui 9,448. Aqui embaixo, mesma coisa, 48,6 vezes 0,972. É 47. Aqui eu vou colocar 3 casas, né? 239. 47, 239 aqui na potência. Show de bola. O que que falta para mim? Eu tenho que achar tensão ou corrente, né? Eu já tenho resistência, eu tenho que achar tensão ou corrente para esse sistema aqui. Então, como que a gente vai fazer agora? Aí entra Kirchhoff, que tem que explicar como que é feito. Kirchhoff tem outra lei, que é a lei das malhas. Ele considera, né? Aqui nem vai ser preciso, que só tem uma malha praticamente. Não vai ser não o caso. Então, não vou precisar explicar a lei das malhas. Então, continua a lei dos nós. I1 igual a I2 mais I3. Se eu pegar esse sistema aqui, ó, considerar ele uma malha, certo? Para facilitar, todo esse sistema aqui é uma malha inteira, né? Deixa eu pegar aqui o vermelho. Então, aqui toda é uma malha só. Você pode todo esse sistema aqui considerar uma malha. Qual que é o problema aqui para considerar uma malha? Você tem resistências em paralelo, né? Então fica difícil você considerar uma malha só. O que que dá para a gente fazer? Trabalhar com resistência equivalente. É como se essas duas aqui, né? Esse sisteminha que tá aqui, ó, né? Uma resistência para cá. Ixi, ficou feio pra caramba. A resistência que tá ali, né? Por cima, que é o R1. Nem vou desenhar ela, vou só colocar o nome para facilitar. R1 não, na verdade é R2, né? R2. E essa parte aqui embaixo, que é o R3, né? Você não poderia considerar uma malha só. Então, esses dois, você vai pegar eles, né? Que a gente já fez, e vai considerar somente um R. Então, seria como se o circuito, que esse aqui é o R equivalente, né? Então, como se tivesse só ele. Então, é como se o circuito aqui, ó, em vez de ter esses dois, vou riscar eles aqui, ó, R2, R3, é como se ele fosse em série com esse R equivalente. Aí sim você consegue considerar uma malha. Por quê? Concordam comigo o seguinte, já foi um preceito dado. Então, aqui tem mais coisa porque teve um corte aí na aula e estou ajustando, né? Então, qual que é a grande questão? Já está até aqui desenhado. O V2, não, aqui, ó, é isso mesmo. V2 e V3 vem da onde? R2. Se eu pegar esse R2 aqui, né? Deixa eu tirar aqui de cima. Esse R2, tirar esses sinais aqui. Segundinho. A gente pegar esse R2 e esse R3 e multiplicar eles para a corrente de cada um, lembra que lá na lei dos nós de Kirchhoff, né? A gente tem que verificar, né, quantos nós tem e a divisão dessa corrente. No caso ali, mostramos que teria I1, que é essa vermelha, né? Passa nesse trecho. A I2, que eu chamei aqui, passa no R2, né? Essa cor diferente aqui parece um roxo. E o R3, e o I3 é onde passa o R3. Circuitos em paralelo, você tem tensão igual. Se tiver em paralelo, tensão é igual. Resistência em paralelo, né? Vou até escrever aqui, ó. Então, o V é igual em todas as resistências, que a tensão é igual.
Circuito em série, corrente igual. Então tem que saber isso também. Por quê? Na hora que tiver em série, você não vai poder colocar corrente diferente para as mesmas resistências, né? Então aqui na série você tem o I igual e no paralelo você tem o V igual. Então o que eu considerei aqui, ó? Concordam comigo que temos o R2 e aqui vai passar a corrente 2. R2 vezes I2, lei de Ohm, é igual a V2. Aqui embaixo, né, temos o R3. Se multiplicar pelo I3, que a gente acabou de ver em Kirchhoff, vai dar o V3. E a gente sabe que circuito em paralelo, a tensão é igual. Então, a tensão no R2 e a tensão no R3 vão ser iguais. Então, com isso, o que você considera? Como se tivesse um circuito desse modo aqui, ó. Deixa eu desenhar, né? Então, vai ter a fonte. Vou até jogar aqui para baixo, para facilitar. Deixa eu até ver, eu acho que eu tenho um outro bem aqui, ó. É aqui, vai ser mais fácil. Então, é como se o seguinte, em vez de ter R2, em vez de ter R3, você tem um circuito em série com R equivalente. Nesse R equivalente, você vai ter uma corrente que passa nele. Qual a corrente que vai ser? É a mesma corrente que passa no R1 e no R4, quando a gente considerar equivalente. Por quê? Aqui no R1, você vai ter V1. No R1 você tem V1. Aqui no R4 vai ter V4, porque vai ser o R4. Eu vou pegar o formato de texto aqui, vai ser mais fácil. E você vai ter V1 e você vai ter V4. E bem aqui nesse R equivalente, você vai ter um V, que seria do equivalente, mas ele também é igual ao V3 e também é igual ao V2. Deixa eu mudar aqui. Igual ao V2, também é igual ao V3. O que é o V1? V1 é igual a R1 vezes o I, que a gente encontrou e considerou I1 na cor vermelha. V equivalente, que é igual a V2, que também é igual a V3. O que ele vai ser igual? Ele pode ser igual a R equivalente vezes o I, que aí nesse caso seria o I1, que a gente está considerando o circuito em série, né? Que também é igual ao V2. Aí agora, se a gente pegou o valor de V2, tem que multiplicar pela corrente que passa nele, que é o I2. E também tem que ser igual ao V3 vezes I3. E isso vem de Kirchhoff porque somatório das tensões em uma malha tem que ser igual a zero, né? Então, no caso ali, seria vamos dar um exemplo, V1 mais o V equivalente, que é igual a V2, que é igual a V3, mais o V4 teria que dar igual a 70. Essa seria um formulário que está ministrado bem aqui, ó, está exemplificado, né? Então, seria 70 menos, aí vem fazendo trabalho. O que é esse sinal aqui na lei de Kirchhoff? A fonte, ela já é dessa forma, a gente coloca positivo e negativo, por quê? A gente vai escolher um sentido. Tá vendo que eu coloquei malha 1, sentido horário? A gente vai escolher um sentido e a gente numera também. Numera não, escolhe qual é o sentido das nossas resistências. Então, eu, por livre escolha, a fonte não, mas a resistência sim, coloquei o sinal de positivo e negativo. E quando eu comecei a gravar também tinha positivo e negativo, e geralmente a gente coloca tudo no mesmo sentido. Então, aqui seria negativo, aqui positivo, se fosse o caso, né? Aqui positivo, aqui negativo. Show de bola. Então eu venho trabalhando o seguinte, vou vir aqui, ó, no meu circuito. Cheguei aqui, é positivo ou negativo a fonte? Positivo, então mais 70. Isso já está em tensão, é somatório de tensão. Continuo seguindo. Cheguei aqui, positivo ou negativo a minha resistência? Negativo. Então, é R vezes I.
O valor de R é 50. Qual que é o valor de I? I1 que a gente já convencionou aqui, ó. Todo esse trecho está pintado de vermelho seria I1, certo? Menos. Chegamos aqui nesse imbróglio que a gente parou de considerar como um circuito paralelo e considerou ele como só a resistência equivalente aqui. Então, se eu chegar aqui, eu posso colocar negativo nesse ponto e positivo para o meu R equivalente, que eu vou colocar aqui, vamos ver que tamanho que vai ficar. Posso trabalhar com ele. Por que que eu vou trabalhar com ele? Pensa comigo. A gente já não sabe que o R equivalente vai ter um V equivalente e isso não vai dar para a gente que é igual a V2, que é igual a V3, porque o circuito em paralelo tem tensão igual? Não quer dizer que o R equivalente está em paralelo com o R2 e R3, não. O R equivalente é o produto que a gente calculou, que é a equivalência entre R2 e R3, tá? Então, é como se tivesse R1, R equivalente a R4. Eu posso considerar aqui menos V equivalente, que seria o R equivalente vezes I1, né? Ou V equivalente diretão, ou V2 ou V3. Por que que eu considerei V2 ou V3? São todos iguais, gente. A gente acabou de provar aqui, ó. Então, todo mundo é igual. Eu posso usar, se eu quiser colocar V equivalente, V2, V3, vai dar na mesma, eles são iguais. O V, tá bom. Continua meu circuito menos, né? Que eu cheguei aqui, eu coloquei o sinal negativo para começar. E continua meu circuito passando aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo vir aqui no amarelo. Seria só esse caminho que eu estou grifando aqui, diretão. E agora eu chego no meu R1 negativo, menos 10 vezes I1, que é o que a gente pintou de vermelho ali. E agora eu acabei de marcar que eu queria marcar só o amarelo. Então, menos 10 I1 igual a zero. A gente sabe o valor de I1? Sabe, já calculamos, né? O I1 é 0,972, salvo engano. Deixa eu ver aqui que já está preenchido. Apaguei aqui, ó, sem querer. 0,972. Essa é a corrente no I1 e também no R4, né? 0,972. E também no circuito equivalente. 0,972. Qual que é a minha tensão equivalente? Seria 10 mais 12 mais 50, 72. Qual que é a tensão no equivalente? 70, né? A tensão da fonte. E aqui a gente consegue calcular as outras, né? Qual seria a tensão aqui no R1? Só multiplica a resistência vezes a corrente, 9,72. Qual seria a tensão aqui? Mesma coisa, né? Multiplicar vezes a corrente. E eu apaguei aqui sem querer. A gente tem 50 vezes 0,972. 48,6. Show de bola. 48,6. Com isso, a gente já consegue trabalhar potência. O que que é potência? É só multiplicar a tensão pela corrente, né? Chama a calculadora de novo aqui. Não seria 9,72 vezes 0,972. Então dá 9,448. Vou colocar 3 casas decimais. Mesma coisa aqui para baixo, só multiplicar a tensão pela corrente e os outros também. Show de bola. Então a gente precisa achar a tensão que no V2 e no R2 e no R3 são iguais. Então vamos continuar nosso cálculo. Troquei, né? Troquei o I1 por 0,9. Então vai lá, continuo mais 70 menos 50 vezes I1, que a gente acabou de calcular, que é o 40,6. Por quê? Aqui poderia colocar V1 também direto. Não quero colocar I1, 50 vezes I1. Quero colocar V1. Beleza. E a mesma coisa que por final, não quero colocar 10 vezes I1. Na verdade, aqui é V4, né? Perdão. V4. E aqui eu não quero colocar também, né? Quero colocar meu menos V1 direto. Porque somatório das tensões tem que dar igual a zero.
E aí eu troquei, eu trouxe o V4 para cá. Deixa eu melhorar esse 4 aqui, tá feio demais. O 4 para cá e trouxe o 1 para cá. O V2 igual V equivalente igual V3 a gente não sabe. Agrupo todo mundo, faça a subtração, menos, pode ser V2, V3 que você quiser, igual a zero. Eu tenho 11,68 é igual a menos V, 11,68 menos V2 igual a zero. Com isso aí ficou fácil, né? Você joga o V2 para o outro lado da igualdade. V2 é igual a V3, que a gente já provou isso. Vou melhorar o desenho aqui. É igual a 11,68. Show de bola. Agora ficou fácil, né? Se eu sei que o V2 e o V3 é igual a 11,68, eu venho e preencho aqui, ó. 11,68. Vou até dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui para adiantar o processo. Opa, só eu achei que ia adiantar até atrasando. Tá aqui 11,68 também. Você tem tensão, tem resistência, é fácil achar corrente? Com certeza, lei de Ohm. Agora eu pego a tensão, né, no R2, que é 20, dividido pela resistência, que é 11,68, eu acho a minha corrente. 1,712. Deixa eu ver se está correto. Na verdade é o contrário, né? É 11,68, perdão, dividido por 20. Dá 0,584. Deixa eu preencher. 0,584. E qual que é a minha corrente no R3? Pego a tensão, que é 11,68, dividido pela resistência, que é 30. Então, 0,389. Opa! Com isso, agora é só calcular a potência. Como calcula? Calculei no primeiro aqui, ó. Multiplicou a tensão pela corrente. Vou calcular a potência equivalente. Tensão 70 vezes 0,9. Isso para o equivalente. E vai ser igual a 68,4. Show de bola. 0,4, perdão. 68,04. E aí, vocês preencherão as demais. Só realizar a multiplicação da tensão pela corrente. Show de bola. Vamos para o nosso caso 2. Resistor em curto. Como que vai ser trabalhado? Vou jogar aqui para cima para facilitar, né? Deixa eu ver como que eu vou fazer da melhor forma aqui. Jogar bem aqui para cima e vou puxar esse circuitinho para cá, para explicar o nosso V2. O que que acontece quando tem um resistor em curto? Eu vou dar zoom nessa parte e depois eu volto, tá bom? Resistor em curto é o R2, né? O que acontece? Se ele fechou curto, é como se aqui, ó, fizesse um caminho direto sem resistência. O que que a corrente vai fazer para passar? Se ela vir aqui, ó, entrou aqui, está em curto, certo? Não vai passar. Ela pode vir aqui por baixo, mas ela encontra uma resistência de 30. Lembra do desenho lá do bonequinho verde? Que ele estrangulava, né, a passagem? Então é justamente isso, das UCs anteriores. C não, o EBL anterior. É justamente isso. Então ele vai pelo caminho mais fácil, como se fosse a água. Bem similar à água. A corrente vai passar pelo caminho mais fácil. O que ela vai fazer? Eu peguei de preto aqui, ó. Chegou aqui, ela não vai dividir, não. Ela viu que aqui não tem resistência? Ela passa aqui pelo curto, ó, e sai para cá. Ela não passa aqui porque está em curto e não vai passar aqui porque aqui tem uma resistência. Tem um caminho muito mais simples para passar. Então, como que fica o circuito? Ó, que fácil. Aqui eu tenho a fonte. Vou para cá, desço. Tem o R1, o R4. Caraca, parece que tá ficando mais feio esse desenho. Eu vou de novo.
Vou aqui desenhar a minha fonte. Show, seguiu, desceu. Essa outra tracinho aqui. Pai do céu, a resistência que é difícil de desenhar, hein? Ele fica com o circuito só com duas resistências, R1 e R4. Em série ainda. Isso aqui ficou mamão demais. Então, quando for preencher a tabela, né? Então, a gente viu que não tem no R3 também. Então, ficou fácil. No R3, qual que é a resistência? É 30, tá certo. Qual que é a tensão? Se não passa corrente, não tem tensão. Zero. Qual que é a corrente? Acabamos de falar, não passa. E sem tensão e sem corrente não existe potência, zero. Segundo ponto, circuito em série. O que é igual no circuito em série? O que é igual? Voltar aqui na nossa aula. Eu anotei aqui, ó. Vou levar para lá. Tirar duas cópias aqui. Pai do céu, hoje. Circuito em série é igual, né? Então, vou levar para lá. Aqui, ó. Preenchimento. Se o circuito ficou em série, a corrente é igual. Corrente igual, meu amigo. Você só tem duas resistências. Então, o valor da corrente no R1 no R4 tem que ser igual. E na equivalente também tem que ser igual. Não tem como ter corrente diferente ali, porque o circuito está em série. Então, é só somar R1 com R4, pegar a resistência equivalente, pegar a tensão, dividir por essa resistência equivalente, você tem a corrente. Então, a corrente vai ser igual. Tensão é igual? Não. Tem gente que vai querer preencher lá a tensão nessa tabela 2 com 70 para o R1 para o R4. Não é 70. Você tem que achar a corrente, depois você multiplica a corrente pela resistência, aí sim você acha a tensão. E depois multiplica a tensão pela corrente. Então, fácil demais esse aqui. E temos agora a nossa tabela 3. Deixa eu pegá-la. Vou colocar aqui do ladinho. Resistor 2 aberto. Como que vai ser então? Vou pegar esse mesmo desenho aqui e vou jogar para vocês. Resistência 2 aberta. Então, o que que muda? Estou apagando o antigo aqui para não confundir ninguém. Vou começar a fazer ainda. Resistência 2 aberta. Então, significa que aqui não tem mais resistência, né? Então, o único caminho possível para a corrente é chegar aqui, passar no R3, voltar no R1 e fechar o circuito. Como que ficaria? Se agora eu consigo fazer um desenho melhor. Beleza, fechei meu circuito aqui. Você fica com R4 aqui, ó. R4. Aqui você vai ficar com R3 que sobrou. E aqui do lado você vai ter o R1. Então só não tem R2, ficou em série. O que que vai acontecer? Mesmo preceito, corrente igual. Então a corrente, tanto no R1 quanto no R3, quanto no R4, e equivalente é a mesma corrente. Resistência você copia, tensão, como que você vai descobrir? Você vai pegar a resistência e multiplicar pela corrente para achar a tensão.
em cada um deles. Então, eles não têm tensão igual aqui. Tensão é diferente, mas a corrente é igual porque eles estão em série. Como calcula? Faz equivalência, né, do R1 com R3 com R4, acha a resistência equivalente, só somar 10 com 30 com 50, pega esse valor, né, vai pegar a tensão de 70, dividir por resistência equivalente, você acha a corrente de todo mundo. Com resistência e corrente, lei de Ohm, depois você acha a potência multiplicando tensão por corrente e assim finaliza. Então, aqui nesse caso da tabela 3, você tem corrente igual para o R1, para o R3 e para o R4, que vai ser também a corrente equivalente. Show de bola? Então, sem mistério, tabela 2, tabela 3, muito mais fácil. E a tabela 1, né? Já mostrando aí para vocês também, praticamente resolvida, né? Tá montada lá, que seria mais difícil. Mas peço também que assistam a gravação que tem falando sobre lei de Kirchhoff. Por quê? Tem gente aqui que está só preocupada em fazer a SAP. E todo mundo sabe que na hora do mercado de trabalho, no dia a dia, né, você vai precisar disso aqui, pode ter certeza. Então, se você está só no preceito de copiar isso aqui para passar, sinto lhe informar, mas isso vai ser necessário nas outras UCs também. A gente não vai voltar aqui e muitas vezes não vou conseguir resolver tudo para vocês. Então, estudem, se empenhem, não só copie esse exercício, e aí sim você vai ter as competências e habilidades necessárias, tá bom? Então, bons estudos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.